Oi, gente! E aí, como que vocês estão? Me chamo Michelle, bem-vinda a mais um vídeo no canal. E hoje nós temos o vídeo da cozinha. É isso mesmo, vou fazer uma tour aqui da cozinha. Pra quem não viu ainda as outras tours, já tem aqui. Tem do apartamento, tem da sala, tem do quarto e agora eu resolvi fazer da cozinha para detalhar melhor, mostrar melhor para vocês e poder sanar algumas dúvidas de vocês também. Então, bora! Então, vamos iniciar essa tour. Como vocês já sabem, aqui é minha sala, aqui é divisão. Aqui é onde eu coloquei minha cristaleira, que inclusive, para quem não viu, ela é da Shopee. Perfeita, ó. Mas não vamos falar sobre ela hoje, vamos falar sobre a minha cozinha. A minha cozinha, ela é bem pequenininha, é cozinha integrada com área de serviço. Eu confesso pra vocês que eu odeio. Queria ter só uma parte de lavanderia, mas não tem como aqui. E aqui eu acho que ela é bem pequena. Eu vou ver se eu achar a planta e deixo aqui pra vocês saberem em questão de metragem, né? E aqui a gente teve algumas opções na época, que aí eu vou explicar tudinho pra vocês, ó. Muita gente, inclusive, fez em L. E teve gente também que fez em U. Eu fiz assim, tanto pra cá quanto pra cá, porque eu queria ter mais espaço, já que eu acho ela muito pequenininha, eu queria ter espaço pra transitar aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, por isso eu decidi fazer dessa forma. Mas, vamos lá, vou começar pelo lado de cá, tá? Aqui, a princípio, não seria essas prateleiras de vidro que eu coloquei, ó. Isso aqui eu coloquei depois. A princípio aqui seria uma coifa e aqui seria uma prateleira. Ainda penso em colocar uma persiana aqui e ainda preciso finalizar colocando a caixinha ali para esconder o aquecedor. Inclusive, eu acho que falta apenas esse detalhe. Esse revestimento é o que já veio da construtora, então não modifiquei revestimento nenhum. Embora eu quisesse, mas na época não tinha grana e hoje eu não faço isso de obra, reforma assim grande. Morando, não tem como. E aí eu acabei deixando esse mesmo. Inclusive não vinha até o teto, né? Aqui é MRV, então ela vinha até aqui. Só que como a gente contratou o kit acabamento, aí que eu pedi esse porcelanato, no caso esse aqui. Só que aí nas áreas molhadas, que é cozinha e banheiro, eles dão um natural. E aí mudou a pedra, mas só veio essa pedra aqui. E a parte do tanque também. E o banheiro era o que vinha de diferente. E os revestimentos vinham todos até o teto. Esse kit acabamento eu paguei antes de entrar no apartamento. Na época, quando compramos esse apartamento, a gente estava muito apertado de grana e a gente queria casar. Eu ia finalizar minha faculdade e meu marido também ia, na época a gente ainda era namorado. E o próximo passo seria casar, então a gente queria muito comprar uma casa. E aí a gente procurou vários lugares e tal, e a gente achou aqui, é pequeno, é isso, é aquilo, mas era como cabia no nosso bolso, né? Pra gente ter um início. E eu sempre falei pro meu marido que eu não queria casa alugada, porque meus pais, eles moram de aluguel até hoje. Até hoje minha mãe sonha em ter uma casa e eu até hoje sonho em dar uma casa pra eles, né? Ou ajudar eles, enfim, de alguma forma que eles tenham a própria casa. Então eu fiquei muito com isso, porque eu fui com medo de a gente alugar e depois a gente não conseguir comprar, porque depois vai dinheiro do aluguel, vai tudo. Eu falei, não. Só que a gente tava muito apertado, muito. E aí a gente comprou a casa, né, pela Caixa. E depois a gente viu o kit de acabamento que a construtora ofereceu pra gente e falou, nossa, vamos fazer. E aí fizemos o kit de acabamento. E aí, gente, depois nós descobrimos que o nosso financiamento daqui deu uma diferença de financiamento absurda e a gente tinha que pagar. Não absurda, mas é porque tava tão apertado, porque vai aumentando, taxa de obra, aquele negócio todo. E aí a gente ficou assim, muito apertado, muito apertado, muito apertado.
E a gente falou, caraca, a gente não vai aguentar, a gente não vai aguentar pagar. Graças a Deus sustentou. Eu sempre falo isso, Deus sustenta. Ele sustentou e a gente conseguiu quitar, né? A diferença de financiamento a gente quitou depois que a gente entrou, inclusive. Agora a gente não paga mais essa diferença de financiamento e nem o kit de acabamento. O kit de acabamento, na época, eles davam a oportunidade de parcelar em 15 vezes. O que vinha nesse kit? Foi o que eu falei pra vocês. Vinha com esse revestimento até aqui, o piso e essa bancada aqui. E aí vinha um tanque que era aqui, um tanque melhor do que do outro. Só que a gente não tinha dinheiro quando a gente se mudou pra cá. Meu marido tinha recebido, ele tinha migrado foi na pandemia que a gente se mudou. E aí uma empresa mandou ele embora, ele tinha não, acho que foi isso. E aí recebeu exatos 10 mil reais. E aí o que a gente pensou? A gente falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o rebaixamento. Aqui na cozinha, de piso e tudo mais, a gente não vai mexer. Então, não vai ter essas obras enormes, né? Porque a gente queria fazer obras grandes, brutas, reformas grandes, no começo. Porque depois que a gente estivesse morando ia ser ruim. Como rebaixamento, trocar piso, revestimento, essas coisas. Aqui a gente já tinha pago pra levantar tudo mais. Não era o revestimento que eu queria tomar, mas ok, ele é branquinho, aquele negócio todo. E as pedras. E aí, o que a gente fez? Investimos no armário, porque a gente não tinha absolutamente nada. Então, a gente pagou pra fazer os armários da cozinha, junto com a mesa e esse brise que tá aqui. E isso aqui já estava incluso no kit de acabamento. Então a gente só tinha que estender essa pedra e colocar uma nova pedra ali. Só que aí foi o nosso maior erro. Por quê? Porque essa pedra aqui que a construtora deu, eu tive que emendar. Então a emenda ficou horrível. Também não encontrei uma marmoraria legal na época. E aí eu achei que a emenda ficou bem grosseira. E a medida que a construtora entrega pra gente, aqui de profundidade, não é 60, é menor. Então, essa pedra aqui, a profundidade dela é menor ao ponto de, por exemplo, agora eu quero botar um cooktop de indução, eu não consigo, porque não dá. Meu forno não coube, ficou um negocinho aqui, ó, que o marceneiro, o cara que quase não me entregou meus móveis, no caso foi o pai, conseguiu dar um jeitinho, jogar um pouquinho mais pra frente, aí deixou um espaço aqui, assim, gente, foi horrível. E aí foi uma economia porca. Essa é a palavra, economia porca. Porque, assim, era pra gente ter comprado uma pedra, tirado isso aqui, ter pedido a de 60 e ter comprado uma pedra, né, normal. Ter tirado essa que veio da construtora. Que era a única coisa que, de fato, a gente tiraria, sabe? E aí, aqui, ó, ela tem essa faixa aqui, então quando eu pedi essas duas, eu pedi com essa faixa. Minha máquina aqui, eu inverti, porque aqui era o tanque e aqui era a máquina. Como eu não queria em L ou em U, meu tanque ia ficar muito pra cá. E aí a gente resolveu inverter, porque a gente tem uma coluna aqui que eu já vou mostrar pra vocês. E aí a gente resolveu inverter, botou pra cá, a máquina ficou isso aqui pra fora. E o cara já teve que serrar aqui, ó, porque não dava. Então ficou essa diferença aqui de corte aqui assim, aí ali continuou, né, com essa parte aqui, com esse front aqui. Então a gente teve alguns perrengues. Na época era uma pandemia, e aí entregaram esse apartamento aqui. E todo mundo começou a vir vários prestadores de serviço. Só que esse cara em específico, a gente tava morrendo de medo, inclusive, de dar o dinheiro, né, de fazer, que a gente não tinha noção com quem a gente iria fazer. Era uma conhecida nossa que também fez na casa dela, com os móveis com ele. E ela falou, não, pode ficar tranquila. Tanto que a filha dela foi daminha do casamento desse cara. Cara, o cara não me entregava os móveis, eu tinha que me mudar. Eu morava numa casa alugada, porque quando a gente comprou esse apartamento, a gente foi pra casa alugada porque ele atrasou pra entrega, né? Então ficou vários dias, então a gente ficou uns 6 meses na casa alugada ainda pra entregar. A gente teve que alugar uma casa. Nossa, tudo muito, assim, muito apertado, gente. Muito perrengue. Mas, graças a Deus, foi dando tudo certo, foi tudo se encaminhando. Por isso que eu falo pra vocês, se tiver na tempestade, ela passa. Confia que ela passa. E aí, o cara quase não entregou meus móveis. Eu lembro que eu surtei, que, meu Deus, não sei o que. Então, assim, o acabamento não tá legal, a entrega não foi feita, total. Teve lugar ali que eles não colocaram os acabamentos certinhos, que eu vou mostrar pra vocês. Então, a cozinha, acho que foi o maior perrengue daqui do apartamento, foi a cozinha. A cozinha e o banheiro.
Mas o banheiro foi porque nós fomos fazendo ali e tudo mais. Mas a cozinha não. A cozinha foi assim, a gente só pegou prestador de serviço ruim, que só fazia lambança. Então a gente teve muito problema. Olha aqui, aqui tem essa coluna aqui. A máquina era pra vir pra cá, mas olha o tanto que ia jogar ela pra cá. E eu não queria. E aí a gente pensou, e aí o Douglas falou, não, vamos inverter. Então nós invertemos aqui. Por isso que a cozinha tá assim, ó. E essa parte eu gostei. Agora vamos ver da pedra. Olha o acabamento grosseiro que ficou. Aqui, ó, porque não dava pra entrar minha máquina, então ele teve que fazer um corte. E aqui ficou esse nicho que a gente resolveu fazer de lixeira. A gente abre, tá vendo? E fecha. Foi a única coisa que a gente conseguiu fazer. E mesmo assim o cara nem... Ai, gente, muita coisa ainda nem finalizou, fez do jeito, assim, corretamente, sabe? Hoje em dia, eu odeio esses móveis, inclusive, desde que foi instalado, porque como eu quase não tive, eu já não tava mais gostando dele. Outra coisa, ó o ressaltozinho, ó. Por quê? Meu forno não tava, por conta da espessura. Então, pra quem tá comprando apartamento, eu já paguei o kit de acabamento. Beleza, confere a profundidade da sua pedra. Não faça isso aqui pra economizar. Não faça. Faça uma marmoraria legal, eu acho que vai fazer esse acabamento aqui pra vocês incrível. Vai deixar tudo uma pedra só, tudo um tamanho aqui, ó, só. Vai por mim, pra vocês não se arrependerem. Então, como depois eu quis botar essa prateleira, não queria mais a coifa, tinha uma tomada ali que na época que eu fiz o rebaixamento de teto... Ih, tô sem apagou aqui, ó. Queimou meu spot. Eu reparei agora. Voltando. Quando tinha uma tomada ali que eu pedi pro rapaz que fez meu rebaixamento de teto deixar pra coifa. E aí, como depois eu quis botar a prateleira, o que meu marido fez, tá? A gente comprou isso aqui com o serralheiro aqui da cidade. Inclusive, o acabamento que ele fez eu não gostei, ficou horrível. Muitos detalhezinhos, olha. Meu marido até ia pintar e tal, ó, só pra vocês verem. Mas aí a gente decidiu deixar pra lá, depois que coloca também é difícil, né, tirar. E esse vidro aqui é super difícil, foi super difícil de colocar também. Deixa eu aumentar a câmera pra vocês. E aí a gente comprou. E depois a gente foi comprar numa vidraçaria também, compramos esse vidro. Acho que a gente pediu pra entregar. E aí o que meu marido fez? Furou esse ferragem aqui em cima. O fio tá passando por aqui. Ele furou o teto, já tinha uma tomadinha ali. E aí ele ligou esse LED pra mim. Isso daqui é uma fita de LED, só que o que ele colocou ali dentro? Porque a gente não consegue ligar ele por interruptor. Então, ele colocou um sonofzinho. Vocês sabem o que é um sonoff? Uma pecinha desse tamanho que vocês conseguem automatizar. Se vocês quiserem o link, eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí eu só consigo ligar esse LED aqui por Alexa. Ó. Alexa, desliga o LED da cozinha. Tudo bem. Tá vendo? Eu só consigo ligar por ela, não consigo ligar por um interruptor. E aqui, gente, é basicamente... Deixa eu botar mais pertinho. É uma fita de LED, fita mesmo. Ele tirou a dupla face... perdão. Ele tirou a dupla face aqui, ó, e colou, assim. Colou tanto aqui e colou tanto ali. E os fios estão passando por dentro disso aqui. E ali no teto ele fez um furo, depois ele amassou, lixou e pintou. Alexa, acende o LED da cozinha. Tudo bem. Tá vendo? E aí acende assim, ó. Ficou exatamente assim. Tanto que do lado de cá ia ter um LED aqui embaixo. Era pra ele ter finalizado com uma madeira aqui, um LED. Olha como é que tá mal acabado, ó. Isso aqui parece... Isso aqui é a caixa de elétrica. Aparece, ó. Ele não finalizou, não tamponou aqui. O meu micro-ondas, eu pedi pra ele fazer uma caixinha. Isso aqui não era pra ter. Era pra fechar. Pra ser tipo como se fosse micro-ondas de embutir. Ele botou aí desse jeito e pronto. Tipo, é isso, tô te entregando isso. E não foi ele, tá? Que entregou. Foi o pai dele que viu todo o desespero dessa minha amiga. Falando com ele, poxa, pelo amor de Deus, foi eu que indiquei aquele negócio todo. E aí o pai dele veio aqui finalizar, mas também finalizou do modo dele, né? E aí, assim, eu não gosto de absolutamente nada. Eu queria trocar minha cozinha inteira. A única coisa que eu gosto dos outros é o da minha casa, menos a cozinha. E assim, eu gosto dela, eu acho ela bonita quando tá arrumada e tudo mais. Mas eu tenho esses problemas, assim, foi uma frustração muito grande, gente, muito grande mesmo.
E não gosto nem de lembrar. E aí a gente botou, ó, essa aqui era a entrada da máquina. A gente colocou o tanque aqui. A gente pediu pra marmoraria botar o tanque. E a gente colocou de sobrepor. Eu vou aproximar pra vocês, assim, um outro arrependimento. Tanque de sobrepor, culpa de sobrepor. Gente, é horrível pra limpar isso aqui, ó. Eu não aconselho, eu não faria isso nunca mais na minha vida. Então, pra quem tá com dúvida se bota de sobrepor ou não, pensa aí bem, porque esses cantinhos aqui é um saco. Eu fico aqui com um palitinho que assim, ó, pra limpar. A gente não consegue fazer assim, ó, porque o rodinho bate aqui e não cai água ali. É assim, problemático demais. E a gente colocou essa torneira que tá até mal encaixada, tá vendo? A gente ainda precisa resolver isso. Porque aquilo ali era pra botar na máquina, né, da saída da máquina, né? Veio toda pra fora e tal. Então é algo que, assim, que a gente tinha que resolver essas coisas. Foi indo, foi indo. Mas eu vou aumentar aqui pra vocês. Aí aqui a gente colocou mais armários. Aqui também tem a parte de limpeza. Então essa parte aqui ficou pra parte de limpeza. E essas outras aqui de comida. Por isso que eu falei pra vocês que eu não odeio cozinha assim, que mexe parte de lavanderia com a parte de cozinha. Eu acho nada a ver. Tanto que meu varal não fica aqui, ó. Não tem nada de varal. Eu falei, não vou colocar varal aqui. E aí eu coloco meu varal de pé no segundo quarto. Mas isso porque eu ainda não tenho filho, né? E meu segundo quarto é escritório. Então, assim, ainda consigo fazer isso. Mas, gente, é muito rapidinho, tá vendo? Aí aqui a gente eu queria muito na época essa geladeira. E aí ela tava até com um tamanho, assim, grandinho, tá? Mas a gente conseguiu e ele ainda conseguiu fazer a caixa, graças a Deus. Aí aqui ele fez um paneleiro, tá vendo? E ultimamente agora a gente colocou essa cristaleira aqui, ó. Esse daqui é o meu forno, ele é da Brastemp, uma das coisas que vocês me perguntam pra caramba. Aqui é gás, é o único forno que eu vi que é gás, porque o resto é tudo elétrico, a gente não queria, principalmente meu marido não queria. E aí a gente colocou esse a gás. Ele tem o time, que a gente aperta aqui, ó, e tem o time de segurança também, ó. Aí você coloca, aí ele tem o grill e aqui a temperatura. Amo, tá? Não tenho o que reclamar dele, pra mim ele é maravilhoso. A única coisa que eu, assim, ele só fica aceso mesmo, ó, quando tá ligado. Quando tá desligado, ele desliga, tá vendo? Aí você só consegue visualizar as mesmas coisas que tem ali dentro. Eu tô falando isso porque quando eu vou limpar aqui, às vezes eu quero uma luz, não tem. Porque ele só funciona quando tá ligado, né? Eu acho super legal esse time. Esse meu cooktop aqui, o da Brastemp, também, tá vendo? Eu tive, queria muito um de indução, mas eu não consigo, porque ele é o único cooktop menorzinho, e eu nem sabia disso. Então, pra eu trocar o cooktop aqui, eu preciso trocar totalmente a minha pia. Inclusive, já queria trocar, né? Mas aí, eu tenho que trocar meu armário, e assim vai indo. Deixa eu mostrar agora a minha máquina também. Essa minha máquina aqui, ela é da LG. Inclusive, a gente não sei por que tá acontecendo isso, mas olha. Tá vendo? Tá enferrujando. Olha, alguns pontos. Tá enferrujado. Mas eu amo ela ter essa inteligência artificial que a gente consegue conectar no telefone e tudo mais. Algumas funções a gente só consegue pelo aplicativo, então eu mexo muito, inclusive, que é o aplicativo da LG. Nosso ar também é da LG, então tem muita coisa, né? E amo, assim, super indico, tá? Minha melhor aquisição, não tenho o que falar dela. A não ser essas ferrugenzinhas que apareceu. Eu não sei porque também nas minhas dobradiças do armário também apareceu essas ferrugenzinhas. Então, eu não sei se de fato é da máquina ou daqui, que aqui é muito úmido, enfim. E eu não sei dizer pra vocês. Aí, a gente tá batendo problema de vazamento aqui nessa bancada. Outra coisa que irrita demais é que ela não tá acabada certinho. Então, toda a água fica acumulando ali. Aí aqui fica caindo lá embaixo e já estufou minha prateleira. E aí Douglas deu um jeito aqui, finalizou, fechou tudo. Mas eu fico sempre pensando, porque eu queria muito ter uma lava-louça aqui, embora eu não tenha espaço nem lugar pra colocar, mas a gente já pensou inúmeras vezes pra tentar facilitar a nossa vida. Pediram pra tirar o forno, já falaram, ah, Miss, você já pensou em tirar o forno? Gente, eu uso muito meu forno. Tem gente que fala assim, ah, eu faço bolo na airfryer e tudo mais, mas não, a gente usa muito o forno, então o forno é algo que eu não tiraria pra botar lava-louça.
E eu quero meu cooktop de indução ainda. Pra limpeza, manutenção, de tudo que facilita no dia a dia, né? Eu queria muito trocar. Então eu fui ver pra trocar essa bancada. E eu queria muito uma quartzo, que é mais cara. Só que agora eu tenho uma experiência de quartzo no banheiro. Depois eu vou trazer essa resenha pra vocês. E eu tô cogitando a ideia de não ter quartzo aqui na cozinha. E aí eu iria trocar essa bancada, foi o que eu falei com meu marido. Se a gente trocasse essa bancada aqui, a gente vai ter que trocar o armário. E aí eu fui ver, fazer cotação. Só que, gente, eu trocando esse armário aqui, eu vou trocar do outro lado também. Porque aí eu ia tirar aquele tanque ali, porque o que a gente pensou? Em tirar o tanque e colocar a lava-louça aqui, onde está o tanque. Entendeu? Porque o tanque pra mim é indiferente, eu não preciso dele. Mas o meu forno não. Só que eu teria que trocar a pedra aqui pra fazer uma pedra única também. E fazer os armários de cá. Só que assim, na época a gente pagou nesses armários, que tudo bem que a gente quase não pegou, acho que foi uns 4.500. Barato, né? E a MDF, embora ele fez mal acabado e tudo mais, se tivesse feito certinho, seria barato, né? Agora tá mais de 10 mil reais, assim, absurdo. Então, eu não sei o que fazer. A gente pensa assim, caramba, vamos investindo, vamos. Às vezes a gente senta, pensa, calcula e tal. E até agora a gente ainda não tomou uma decisão se a gente troca a pedra. Tipo assim, faz praticamente tudo, tirando os azulejos que eu não faria, né? Nenhum piso. Mas se a gente faria tanto isso aqui quanto isso aqui, a gente saberia que sairia mais ou menos uma faixa entre 15 a 20 mil reais de custo para fazer isso. E a gente fica nessa, investimos ou não, investimos ou não. Fora os outros pensamentos, outras metas que a gente tem, né? Então, a gente sempre fica nesse impasse. O que vocês fariam? Me conte aqui nos comentários para ver se me ajuda a refletir. Porque a gente também pensa em dar uns outros passos, né? Uma casa e tudo mais. Nada ainda concretizado, nada ainda, né? A gente pensa, a gente tá analisando e tudo mais. Então, isso inibe a gente de pensar em mexer aqui em vez de pegar esse dinheiro para fazer outra coisa, sabe? Para juntar, né? Para fazer as outras coisas, para amortizar. A gente tá quase finalizando, que a gente tá amortizando. Então, a gente fica nessa, assim, nesse pensamento. E agora? Faço ou não faço? Mas assim, ela me atende, ela tá útil, tem uns detalhezinhos, tem umas coisas que me decepcionaram, mas ela tá aqui, a cozinha tá aqui pronta pra que eu uso ela todo dia. Aqui eu pedi pra eu colocar os temperos, né? Tipo esse nichozinho. Preciso repor os temperos que já acabaram. Mas eu vou comprar, né, pra repor. Mas assim, o espaço dessa bancada aqui é ótimo, eu amo. Só que, como eu falei pra vocês ali da lava-louça, eu tiraria, deixaria ela inteiríssima, botaria a lava-louça aqui, ou fazia um armário assim, bem grandão aqui, assim, botaria a lava-louça aqui. Se bem que a lava-louça aqui não dá por conta da coluna, mas enfim, a gente já pensou em algumas possibilidades. Uma outra coisa, falei pra vocês que esse é o branco Itaúna, né? Ó, vocês me perguntam, me vale a pena? Olha, ela mancha com o tempo, a gente bota as coisas aqui, ó. Porque ela é uma pedra natural, né? Ela é uma pedra porosa. Então, ela mancha. Mas, levando em consideração a outra que eu tô tendo experiência, eu colocaria ela de novo, eu acho. Se fosse uns anos atrás, uns anos não, uns meses atrás, eu ia falar que eu não colocaria. Por quê? Eu só impermeabilizei uma vez e pronto, sabe? Então, eu acho que também foi um pouquinho de cuidado que eu poderia estar ficando fazendo impermeabilização. Me arrependo disso, inclusive. Mas ela tá aqui, ó, mas tem essas manchinhas. Aí se você bota um copo aqui molhado, ela dá aquela manchinha, mas sai, mas fica marcado na hora, sabe? Ó. E aqui em volta do fogão, é assim, ó, tá vendo? Conforme vai cozinhando e tudo mais, ela vai manchando. E aí eu não sei, né, assim, como que... E, de fato, essa parte de escolher as pedras e tudo mais é bem complicado, né? Porque a gente sempre fica na dúvida. Mas hoje, tá? Tendo a branco quartzo no banheiro, eu teria ela. Eu teria ela do que a branco quartzo, inclusive. Mas eu vou trazer esse vídeo pra vocês explicando esse ponto. Gente, se vocês quiserem os potes, todos os itens que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Essa tábua aqui também eu vou deixar pra vocês, que ela é da Home Gift. Eu preciso colocar o milk aqui, porque quando eu fiz eu não tinha o milk, eu só tinha docinho. Mas ela é uma graça, você pode personalizar, tá vendo?
Douglas, Michele, Edocim e Amor e Família. Aí aqui embaixo eu botei Nosso Can 307. Ai, meu Deus, tô esparrando. E isso aqui foi presente que eu ganhei da minha prima, que ela foi pra Porto Seguro, né, e trouxe pra mim. Aí geralmente eu não gosto de botar muita coisa na bancada. Uma das coisas também que eu gostaria de tirar é o escorredor. Porque se eu tivesse a lava-louça, não ia ficar esse escorredor aí, eu ia ficar com mais bancada, porque é pequeno, né? Então eu evito colocar airfryer, qualquer coisa na bancada eu evito. Os utensílios que é pra eu cozinhar eu salei. Aqui que eu tenho que ter, não adianta, mas eu amei esse escorredor, inclusive eu trouxe vídeo pra vocês quando eu comprei aqui no canal das minhas comprinhas. Gente, compro sem medo, eu amei ele, sabe? Ele ocupa esse espaço aqui, mas uma outra coisa que eu achei legal é que você tira isso aqui, ó, e joga água aqui, limpa, né, que fica aquele lodinho. E pronto, é só isso. Aqui também, isso aqui é tábua migalhas e tudo mais. Inclusive, aqui eu não... entra esse lance. Por que eu ainda não fiz o armário aqui ainda? Porque eu não sei se eu troco tudo, faço um novo estético aqui. Ai, meu Deus, que confusão. E aí, se eu não fizer, colocar uma persiana aqui. Tem uma persiana na minha mãe lindíssima. Eu quero colocar a mesma que tá lá. E colocar aqui o armário, que vai ficar assim. Vai tapar, né? E aí vai ficar bem bonito, porque aí não vai ficar vendo esse aquecedor. Eu odeio esse aquecedor aqui. Ele é ótimo, eu amo tomar banho com meu chuveiro a gás. Mas fica esse aquecedor aí. Já me perguntaram sobre se eu queria fazer alguma coisa nessa parede. Não tenho vontade nenhuma de fazer nada, porque quero deixar ela assim, sem nada mesmo, até porque o apartamento é pequeno. Mas também não daria pra fazer nada. A pessoa não nem quadrinha, nada, então ficou assim. Aqui, ó, lá de cá são meus temperinhos, aqui os saleiros. Esse aqui é do spray. O porta-pão, gente. Olha esse porta-pão. Deixa eu aproximar. Olha que lindo. Sou apaixonada nele. Esse porta-pão, ó. E aqui, né, todo o armário e para aqui no paneleiro. E depois aqui a cristaleira. Uma outra coisa também que se eu refizesse, eu ia querer colocar aquele armário de rodinha, né? Porque eu acho que esse armário de rodinha, ele dá mais espaço aqui, ó. Aí é botar secador, roto, porque essas coisas eu boto lá no armário do segundo quarto. Mas se eu colocasse aqui, seria melhor. Então era uma das coisas que eu faria também. Agora, uma das coisas que eu amo, eu tô aqui cozinhando e tudo mais, é essa minha visão aqui pra minha sala. Eu até pedi pra Alexa apagar a luz, mas essa parede aqui, toda vez que eu tô aqui cozinhando assim, olha, eu fico olhando, admirando. Isso eu amo, gente. Agora, o meu novo amor é a minha cristaleira, né? Também eu fico ligando ela todo dia. Todo dia eu ligo ela e aquela parede. E fica essas duas luzes assim, ó. Mas, gente, é isso. Eu vou dar o último giro pra vocês. Olha, abri a câmera aí. E vou dar o último giro, tá bom? Mas é basicamente isso. Ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, comente aqui, tá? Que eu respondo vocês no próximo vídeo. Ó, amo minha geladeira, também é da Brastemp. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da tour aqui da minha cozinha, espero ter sanado bastante dúvida de vocês. Então já se inscreve no canal, não se esqueça de inscrever, deixe seu like, que é muito importante para continuar incentivando, vir aqui trazer conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!